Bom dia. Vocês estão bem? Domingo de manhã, quem diria, hein? Pessoal da Calvary Camp levantando cedo para poder ouvir a palavra do Senhor. Que alegria. Que alegria ter vocês aqui. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Mas que alegria é poder finalizar um ano dando graças ao nosso Senhor. Então, antes da gente entrar na palavra como um todo, eu queria convidar que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Que agora você pare e pense em tudo que você viveu nesse ano. Todas as suas lutas, todas as suas conquistas. Lembre aonde você percebe Deus. Pense no cuidado de Deus em todos os detalhes. Pense nos momentos que Ele falou contigo. Dê graças a Ele. Peça perdão por não ter tido um ano tão próximo com Ele. E agradeça porque mais uma vez Ele permitiu que chegássemos a mais um ano. Pai, obrigado. O ano acabou. Mas a gente sabe que a sua misericórdia, a sua graça, a sua fidelidade nunca acabam. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder viver nessa terra e de experimentar. Obrigado pelo privilégio de te ouvir, de te compreender, Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa preguiça, a nossa omissão. E nos prepara para um ano na sua presença, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no Salmo 27. Salmo 27, então lá o seu aplicativo, a sua Bíblia física. Salmo 27 a gente vai conversar, vai meditar e vai tentar propor um ano pautado no que esse Salmo nos propõe. Salmo 27, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14, que é o último versículo. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, Ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com a ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares e nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse salmo.
Obrigado porque tem coisas aqui que a gente esquece. Obrigado porque o Senhor está sempre reforçando que não tem nada que nós devamos temer, porque nós temos a Ti, Senhor. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem essa paciência que não acaba de nos explicar e nos mostrar o quão precioso é a Sua bondade, quão maravilhosa é a Sua luz, quão graciosa é a Sua salvação e quão em paz nós podemos ter dentro do Seu refúgio, Senhor. Esteja conosco, venha falar de acordo com a Sua vontade nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao mais um final de ano. Final de ano, momento de reflexão, autoavaliação, momento de dar graças por mais um ano que Deus nos concedeu. Mais um ano que Ele se manteve fiel, paciente e bondoso. Época do ano de comer uva passa no arroz, comer panetone, salpicão com uva passa. Eu não tenho problema com uva passa, tá, gente? Mas tem muita gente que tem, eu entendo. Mas é momento que a gente lembra, mas de forma latente. Para alguns é um momento de férias, de descanso, do tão esperado refrigério após um ano tão complexo. Mas é também um momento no qual a gente começa a projetar o próximo ano. A gente começa a colocar objetivos, começa a colocar metas. Eu não imagino como é que você chegou aqui hoje, dia 29 de dezembro de 2024. Não sei se o balanço que você fez, se o diagnóstico do seu ano, ele mostra que foi um ano muito bom. Ou ele mostra que foi um ano normal. Ou se ele foi um ano desafiador, que somente Rocky Balboa e você consegue suportar. Rocky Balboa poucas pessoas lembram. Ou se não, pode ter sido um ano de perdas. Um ano de dor. Um ano de sofrimento. No qual você se percebe sozinho. No ano que você olha para trás e fala, eu passei sozinho esse tempo todo. Mas como nós somos seres que vivemos através de ciclos, final de ano é um tempo no qual a nossa esperança é renovada. Porque acaba um ciclo e nós temos um novo ciclo começando. Isso nos move. E o que a gente espera de 2025? O que você espera de 2025? Quais são os seus planos? O que você mais deseja de 2025? O que você mais tem medo que aconteça em 2025? Nós temos medo. Nós temos ansiedade. Nós temos preocupações. E aí, pensando e orando no que o Senhor gostaria de levar nesse último culto do ano, eu me deparo com esse salmo, Salmo 27. Esse salmo ele tem uma premissa que é a luta constante contra o medo. E esse salmo, para além disso, ele também pode nos ajudar em como pensar, em como planejar o nosso próximo ano. Um ano que pode ser que realmente comece a ter diferença nas nossas vidas com Cristo. Esse salmo é de Davi. Ele é um homem segundo o coração de Deus. E esse salmo ele é perfeito para mostrar o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Não quer dizer que ele é puro, que ele é santo, que ele não se corrompe, que ele não tem medo, que ele não quer que os outros morram. Ele é aquele que ouve e ansia pelo Senhor todos os dias. A gente não sabe exatamente quando que ele compôs esse salmo. Pode ter sido durante uma perseguição, pode ter sido durante batalhas e guerras. E nesse salmo tem duas divisões, não sei se vocês perceberam, latentes. Dos versos de 1 ao 6 é o Davi espiritual. Senhor, eu te quero estar contigo, glória a Deus. Do 7 ao 14 você fala assim, tem alguma coisa errada. Porque ele estava falando que ele queria viver com Deus, mas depois ele falou assim, Senhor, me ouve, pelo amor de Deus, não vira sua face de mim. Aí você fala, ué, mas o cara que estava querendo estar com Deus, agora está com medo de perder Deus. A gente vai conversar sobre isso também durante a mensagem. E por conta dessa dicotomia, que pode parecer dicotomia, estudiosos acreditam que são 2 salmos que foram juntados em um. Mas a gente vai perceber que, na verdade, ele é um salmo só.
E eu acredito que ele seja um salmo só. Então vamos lá para o primeiro versículo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então Davi, ele escreve esse salmo no meio de uma perseguição, no meio de uma angústia, no meio de pessoas que podem chegar até ele e arrancar os membros dele. É literalmente o que ele fala dentro do salmo. No meio disso tudo, ele fala, eu não tenho o que temer. Ele era um grande rei. Ele foi um pastor fantástico. Ele não foi o pastor que normalmente é ensinado na Calvary Kids, por exemplo. Aquele pastorzinho, bonzinho, que pega as ovelhas. Ele lutou contra urso. Ele pegou um leão. Ele matou um gigante. E ele não atribuía tudo que ele fez, tudo que ele era, na segurança do que estaria por vir. A segurança dele estava no seu Senhor. E ele se assegura nessas três verdades: luz, salvação e forte refúgio. Só que aqui ele não usa de forma teológica essas três coisas, porque Deus é luz, salvação e forte refúgio. Ele usa a minha luz, a minha salvação. É íntimo, é a salvação dele, é a luz dele, é o refúgio dele, no momento que ele está com maior dificuldade. E ele sempre mira nesse salmo nas piores hipóteses, né? A gente sempre tenta não pensar no pior, no que pode acontecer. E a gente vai ver nesse salmo que Davi pensa no pior. Ele pensa premeditadamente, mas pensando de uma forma de lembrar o seu coração de que não tem o porquê ele ter medo. E a gente tem que começar o nosso 2025 dessa forma. Lembrando que Deus é o nosso Senhor. Ele é a nossa luz. Ele nos salva e nos protege. O Senhor é nossa luz. Charles Spurgeon tem uma frase pontual sobre essa parte da luz. A salvação nos encontra no escuro, mas não nos deixa lá. Dá a luz daquele que se sentam no vale da sombra da morte. Após a conversão, nosso Deus é a nossa alegria, conforto, guia, mestre, em todos os sentimentos, nossa luz. Ele é a luz interior, a luz ao redor, luz refletida de nós e a luz para ser revelada a nós. A luz, quando Davi fala, mostra que Deus é aquele que mostra a vida como ela é. A vida que realmente importa. Ela mostra quais são as prioridades. Ela mostra que nós não estamos sozinhos. Ela mostra que mesmo em meio ao sofrimento, existe esperança. Ela mostra que talvez a nossa percepção de mundo está totalmente errada. O Senhor, Ele não dá simplesmente a luz. Ele é a nossa luz. Não é um culto que vai mostrar a luz de Deus por luz. É um culto que vai revelar a pessoa de Deus, para que nós possamos nos apegar nele. O Senhor é a nossa salvação. Davi fala minha, mas eu estou pegando para nós já. A nossa salvação. A salvação é Deus. Não são os nossos meios e métodos religiosos. Não são nossos ritos e formas. Não são simplesmente os nossos louvores. Eles são ferramentas que apontam e nos lembram qual é a salvação. A salvação está em Deus. A salvação é em Deus. A salvação não está em coisas terrenas. A salvação não está nas nossas metas para 2025. Ah, Lincoln, então é errado colocar meta? Não é errado. Mas é colocar dentro do seu coração que ela que vai te salvar. É aquela tão sonhada promoção. É aquela alavancagem no seu negócio. É aquele casamento tão esperado. É aquele filho que a gente espera, a gente quer. Essas coisas são boas, mas não são elas que nos salvam. A salvação
é Deus. E do que nós somos salvos? Nós somos salvos de situações perigosas. Nós somos salvos do inferno. Nós somos salvos do poder do pecado. Nós somos salvos de nós mesmos. Nós somos salvos de uma vida sem sentido e sem perspectiva. É disso que nós somos salvos. E quem nos salva? É Deus. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor, Ele é a minha segurança. É por Ele que eu consigo passar por toda e qualquer situação. Nada mais me abala. E se me abala, eu olho para aquele lugar que me dá segurança. E pensando, falei, que situação que eu posso tentar explicar que vai trazer isso para perto? Pode ser besta, mas é o que me remete e é o que me leva ao mesmo sentimento que esse texto e essa afirmação nos traz. Eu tenho o Pedro e a Ana. Pedrinho tem 3 anos. E ele faz uma coisa que nenhuma criança faz. Ele chora quando toma injeção, acredita? Toma injeção, ele chora. Eu não sei porquê, mas ele chora. Eu comecei com uma mania que eu não entendo o porquê, mas acontece e funciona, às vezes não. Ele começa a chorar, eu falo, olha para mim. Ele está com o olho cheio de lágrimas. Eu falo, olha para mim. Ele olha. Eu falo, se acalma. Ele vai se acalmando. Eu falo, tá tudo bem. Eu estou aqui. Ninguém vai fazer mal. O que você está passando agora é necessário para que você não sofra mais lá na frente. Olha para mim. Aí ele faz aquele biquinho dele chorando, se acalma e se recompõe. Às vezes só piora. Mas funciona. Então lembrar que Deus é o nosso refúgio é para que quando estiver dando tudo errado, para quando a gente estiver desesperado, para quando ninguém conseguir nos consolar, a gente possa parar e lembrar, olha para mim, eu estou com você, independente do que você esteja passando, eu estou com você. Versos 2 a 3 fala assim: quando os homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Aqui Davi começa a mostrar que ele é bem pessimista. Ele fala, cara, ainda que entrem aqui, arranquem minha cabeça, comam do meu corpo, eu não tenho medo. Ainda que o pior possa me acontecer, eu não vou ter medo. E aí quando a gente para e pensa em tudo que pode acontecer de ruim, a ansiedade vem, né? Ela vem, nos corrói, nos destrói. Você nem sabe se vai acontecer o que vai acontecer. Mas você está lá, pensando, preocupado. Não vai acontecer, você está lá, angustiado. E aí ele pensa na pior hipótese para lembrar que o refúgio dele está com ele. Então não tem nada, absolutamente nada, que nós, como os cristãos, deveríamos ficar abalados. Ah, Lincoln, é fácil falar. Não, porque é difícil. A palavra de Deus é para aqueles que estão sendo transformados para ter um caráter parecido com Cristo. Então isso é para todos, para todos. Então, fácil falar, mas colocar isso de forma introspectiva dentro de você e que faça sentido, é difícil, mas nós temos aquele que nos guarda. A ansiedade vem desses pensamentos, que a gente não está fazendo nada, a gente está lá. Estamos na bobeira lá e os pensamentos vêm. Em 2025 pode acontecer muita coisa ruim. Não estou desejando. Eu estou sendo Davi aqui, tá? Pode ser que ano que vem a gente possa perder o emprego. Pode ser que a inflação no Brasil suba. Pode ser que a gente pegue uma doença. Pode ser que alguém que a gente ama morra. O que a gente faz com tudo isso? A gente lembra daquele que nos consola. A questão aqui é o consolo que vai de fato nos consolar. Não é simplesmente conversar com um amigo, procurar na internet vídeos de como deixar a ansiedade. É ir
para a palavra de Deus procurando uma pessoa, que é Deus. E lembrando disso, nós permanecemos confiantes. Nós sabemos que nós temos aquele que vai cuidar de tudo. E às vezes o cuidar de tudo é de uma forma diferente daquela que nós esperamos que nós sejamos cuidados. A gente pensa, né? E se eu tivesse 10 mil reais na minha conta agora, meu ano novo ia ser fantástico. Nossa, cara, 100 mil reais até o final do ano, parado, rendendo. Nossa, se eu conseguisse casar com aquela pessoa, fantástico. Deus ia resolver a minha vida nisso. Às vezes eu acho que ele pensa assim, Você tem certeza? Mega Sena da virada. Tem um pessoal aqui abaixa o rosto assim. Vamos falar que a gente ganha. Isso seria bom para nós ou ruim? Ter muito dinheiro na nossa conta faria com que a gente se aproximasse daquele que nos cuida? Ou nos distanciasse e talvez nos colocasse numa situação pensando que nós somos igual a Deus porque nós não temos mais limites agora? Nós ansiamos por muitas coisas, mas nós vamos ver nesse texto que a luz nos ensina de fato o que é importante. Versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Em meio a tudo que está acontecendo, Davi podia fazer uma oração. Senhor, me manda mais uns 10 mil homens aí, que eu fico tranquilo. Senhor, me dá uma força para que eu consiga matar todo mundo na mão. Mas ele pede uma coisa: que ele possa habitar na casa do Senhor. E aí a gente pode parar às vezes e pensar, mas assim, Deus não é onipresente, Ele não está aqui. E aí um pastor fantástico usa um exemplo que eu acho maravilhoso. A banda estava aqui e tem um Moa lá. O Moa estava tocando aqui louvor. Nós todos estávamos na presença do Moa tocando louvor. Mas estar em casa com ele, na intimidade dele, muda a conversa. O que Davi quer dizer aqui é que ele quer intimidade. Ele sabe que Deus está com ele. Mas ele quer aquilo que nós temos dificuldade de ter prazer ainda, que é tempo de qualidade com o nosso Deus. E ele fala, eu vou pedir para estar contigo. E ele não fala assim, Senhor, eu quero estar contigo. Ele fala na sequência, e eu buscarei. Ele não é passivo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam numa oração. Só que às vezes a gente tem que tomar uma atitude para que as coisas aconteçam. Porque enquanto a atitude não vem, Deus ainda quer que algumas coisas sejam trabalhadas no nosso coração. Como é que está o seu tempo de intimidade? Como é que está o nosso tempo de intimidade com Deus? Quando as coisas apertam, a gente fica mais ansioso ou fica mais tranquilo? Não adianta a gente falar da boca para fora que o Senhor é meu refúgio. Não adianta a gente falar que o Senhor é a nossa fortaleza. Nós temos que buscar que isso faça sentido aos nossos corações. Então a nossa meta principal para 2025, eu proponho para nós aqui, é ter uma intimidade real com Deus. Por quê? Porque quando tudo for bem, nós damos graças a Deus. E porque se tudo for mal, nós damos graças a Deus por Ele estar conosco. Nós precisamos gastar mais tempo. Intimidade só existe com tempo. Quem é casado aqui entende. A intimidade só vem passando tempo. Então, quem está recém-casado vai descobrir isso. Você tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de casado, você fala, eu conheço essa pessoa agora. Eu até falei para a Aline nesses dias, né, amor, você se arrependeu de ter casado comigo? Aí ela falou assim, você não é o Rodrigo Wilbert, mas eu já me acostumei. Eu falei, amém, amém. Corajoso, né, você viu?
E aí é isso, porque nós casamos achando que nós estamos casando com uma pessoa, mas de fato ela não é. E talvez nós estamos vindo à igreja esperando um tipo de Deus. Nós estamos clamando para um tipo de Deus. Só que quando nós entramos na intimidade com Ele, Ele se revela e Ele nos mostra quem Ele é. Então não é simplesmente começar os devocionais para ler a Bíblia todos os dias durante um ano. E aí chega em números e para. Não é simplesmente orar 15 minutos todos os dias. É parar e gastar tempo. É meditar naquilo que Deus está colocando na sua vida e na palavra de Deus, para que as duas coisas revelem quem Ele é. Nós somos transformados pela intimidade que nós temos com o nosso Senhor. A frase da missão da igreja ela é muito emblemática, porque é gerar discípulos de Jesus em missão na cidade. Discípulo é aquele que tem intimidade com seu mestre, que vive de acordo com o que seu mestre vive. Se não, se a gente simplesmente tratar os atributos que nós vimos aqui de Deus, luz, salvação e refúgio, não colocando de forma íntima como se fosse nossa, vai ser simplesmente teologia fria, que vai nos levar para um legalismo que é quase diabólico. São metas e métodos para que a gente possa parecer crente. Mas o que Deus quer de nós, para 2025, é que quando nós chegarmos no último culto do ano, na nossa oração de graças, falar assim, Deus, esse ano eu comecei a te conhecer mais. Eu comecei a depender mais de ti. E aí no versos 5 e 6 ele continua. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então a minha cabeça será erguida acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios, com gritos de júbilo cantarei e louvarei ao Senhor. Essa tenda que Davi fala aqui é uma tenda muito segura. Porque Davi era um guerreiro. Então, quando tinham batalhas, ele não ficava lá no seu castelo, no seu trono, olhando. Ele ia para o meio. E existe o local mais seguro do acampamento do exército, que é o meio. As pessoas mais importantes ficam lá. Então, aqui, ele está falando que Deus vai colocar ele no melhor abrigo durante o pior perigo. Ele vai proteger a gente de formas que a gente nem imagina. Eu acho que se a gente parar e pensar, tem coisas que a gente desejava alguns anos atrás, que se a gente for bem sincero com os nossos corações hoje, se a gente tivesse conseguido, a gente não estava mais com Cristo. Tem muita coisa que a gente acha que é bom para nós, e Deus nos cuida, colocando nessa tenda, mesmo que ficar na tenda seja difícil. Momentos de dificuldades vêm e vão, mas depois que eles passam, nós damos glória, nós damos graça, não simplesmente porque nós passamos por ela, mas porque nós estávamos com Deus. E aí existe o culto público no qual nós professamos a nossa alegria, a nossa graça, o nosso ânimo restaurado. Então, quando nós louvamos a Deus na igreja, é através daquilo que nós estamos vivendo diariamente nas nossas vidas. Nós cantamos santo para sempre, porque nós experimentamos a sua santidade todos os dias. Então, vir e cantar é um momento no qual nós professamos o que tem acontecido nas nossas vidas para todos ao nosso redor. Que nós possamos, todos os dias, e eu sei que é difícil, gente, eu não estou falando que é espiritual demais, é possível a gente ter uma vida de verdade experimentando a Deus, mas sendo intencional. E aí no verso 7, muda a chave. Ele fala, ouve a minha voz, clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Aí você fala assim, até aqui está tudo bem.
Davi estava confiando, ele falava que estava tudo certo, não tinha nada que vai acontecer, e aqui ele fica com medo. É nesse verso que eu acho que ele é um salmo só. Por quê? Porque nós somos assim, inconstantes. A gente começa a dieta meia-noite do dia 1º de janeiro. Meio-dia nós estamos no sofá passando mal. A gente fala que vai começar os devocionais. Fala, cara, devocional é isso aí, todos os dias. Dia 3, parou. Da meia-noite do dia 1º, ai, minha família, que bênção, glória a Deus. Meio-dia, por que, Senhor, da minha família? Por que eu tenho que aguentar eles? Então, existem momentos que você vai acordar dando glória a Deus, dando graças a Deus. E meia hora depois, você não vai entender porque você está angustiado. Nós somos inconstantes. Mas nós lembramos que através dessa inconstância, revela que nós podemos ser uma pessoa igual Davi. Um homem que tinha o coração voltado para Deus. Que por mais com medo que ele tivesse, ele pedia por Deus. E aí no verso 8 e 9 ele continua. A você, ó meu coração, ele diz, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio, não me desampares nem me abandones, ó Deus da minha salvação. E aqui é o mais incrível, que Deus responde o clamor dele do versículo 7. A você, ó meu coração, ele diz, busque a minha face. Ele clama, ó Senhor, tem misericórdia de mim, me responde. Deus responde, olha para mim. Nos momentos que nós clamamos, Senhor, parece que você não está me ouvindo, faz alguma coisa. Ele pode estar falando assim, olha para mim. Você não está olhando para onde tem que olhar. Você está olhando simplesmente para aquilo que você não consegue tirar os olhos. Só que o mais incrível é que ele ouve a Deus e ele responde. Nós precisamos estar atentos a Deus falar conosco. Ele fala. Ele fala. Pode ser que não tenha um avião passando com uma faixa assim, falando, Lincoln, você precisa fazer tal coisa. Não. Mas ele pode colocar um anseio no seu coração para fazer uma coisa. Ele pode usar a palavra de Deus para te mostrar uma coisa. Ele pode usar o seu irmão para te falar alguma coisa. Nós precisamos estar aptos para ouvir a palavra de Deus. E obedecer. Ele falou assim, ó, para resolver teu problema, me busca. Davi fala assim, beleza. Te buscarei. Davi revela uma grande aflição, não pelo fato dele estar em sofrimento, mas pela possibilidade de Deus deixar ele. Ele não tem medo da dor, da morte, do sofrimento. Ele tem medo que Deus vire o rosto. Ele não está com Deus por tudo que Deus pode oferecer. Ele está com Deus por quem Deus é. E às vezes, lá no fundo, meus irmãos, talvez a gente vá para Deus simplesmente por aquilo que Ele tem para nos oferecer. Você se sente assim às vezes? Eu me sinto. E Salmo 27 vem forte falando, não é isso. Independentemente do que aconteça na minha vida, Deus não me deixa. Independente do sofrimento que eu estou sofrendo, que eu sofri ou que eu vou sofrer, não me deixa. E aí ele começa a ser mais pessimista. Verso 10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá.
ainda que as pessoas que não deveriam nos deixar, nos deixem, haverá alguém, aquele que nos acolherá. Ainda se todos os que você ama te abandonarem, o Senhor te acolherá. Nem nas piores situações, nos piores momentos, Ele nos abandona. Então, meu irmão, eu não sei se você está se sentindo sozinho hoje, mas você não está sozinho. Eu já me senti sozinho por muito tempo. E eu fui agraciado com a verdade de que eu não estou sozinho. Então eu não sei se 2025 foi um ano solitário para você. 2024. Mas 2025, através dessa verdade, ele não vai ser. Porque ele vai te acolher. Eu não sei como é que foi o ano de todo mundo. E a oração do Mo, antes de começar a palavra, eu falei, a gente combinou de falar sobre o que a gente... Falei, não pode um negócio desse. Foi um ano difícil. Foi um ano é complexo o ano. Para alguns, um ano muito bom. Mas independente de como estejam as coisas, a nossa forma de pensar no próximo ano tem que ser lembrando de que Deus não nos abandona. Então pode ser que nesse ano a sua empresa foi muito bem. Pode ser que no próximo ano ela não vá tão bem. Não desejo isso, pelo amor de Deus, não estou pensando nisso. Mas pode ser que coisas ruins aconteçam. Pode ser que todos aqueles que te amam te abandonem. Mas Deus está contigo. 2025 é o ano para que nós iniciemos a nossa percepção mais aguçada de que Deus está conosco. E aí no verso 11 e 12 ele diz, ensina-me os teus caminhos, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregue aos caprichos dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas que respiram violência. Davi não ora para que os seus desejos sejam saciados. Davi ora para que Deus mostre como orar. Ele fala, ensina-me o teu caminho. Eu não quero viver da forma que eu quero viver. Eu quero viver da forma que o Senhor quer que eu viva. Eu sou prova disso. Já tive uma vida muito maluca. Uma vida muito doida. Não tanto quanto outras pessoas. Mas a partir do momento que eu falei, eu preciso viver o que o Senhor quer, eu comecei a sentir mais o cuidado de Deus na minha vida. A solidão, ela foi transbordada por um amor que eu não consigo explicar. Antes eu vivia sozinho num quarto. Agora eu vivo com uma casa cheia. Antes meu coração era frio. E ele está muito quente. Mas foi através de decisões tomadas, de viver aquilo que Deus colocou como verdade imutável. O mundo estampa a forma como nós temos que ser, falar, viver. Até os pronomes eles querem mudar. Mas isso não traz vida. O que traz vida é lembrar que nós temos o Senhor que nos mostra como viver, o que querer, o que pensar, como conversar. O que mais Davi desejava era viver de acordo com os caminhos que o Senhor mostrava. Meus irmãos, domingo após domingo, os caminhos de Deus são abertos aqui para que nós possamos seguir. Mas só que Ele pode ir além do domingo. Ele pode todos os dias, na presença e na intimidade,
que Deus nos permite ter. E aí no verso 13 ele continua: apesar disto, essa certeza eu tenho. Verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Independente do que estiver acontecendo nas nossas vidas, Davi mostra aqui que o remédio para a angústia é a esperança. Então pode ser que a gente passe um ano muito difícil. Pode ser que os próximos anos sejam muito difíceis. Mas vai chegar um momento no qual não haverá mais dor, mais lágrima, mais angústia, mais fome, mais morte. É aquele momento no qual ele retorna e retoma todo o controle do que ele já tem, mas de forma mais ampla e visível para todas as criaturas. A nossa esperança está em Deus aqui conosco, sendo a nossa luz, salvação e refúgio, mas a nossa esperança está que Ele vai voltar, que isso tudo vai passar. A esperança de Deus é o remédio divino para as dores que nós sentimos agora. Por conta de tudo que Ele é para nós, nós somos aqueles que cremos para ver, não vermos para quê. Nós somos aqueles que acreditamos e que no final vamos ver tudo isso que Ele promete para nós, todos os dias. Nós somos abraçados por essa graça tão maravilhosa, que nos move através dessa esperança, que vai chegar um momento que a angústia vai passar. Vai chegar um momento que o sofrimento que nós estamos passando aqui agora vai passar. E nós vamos dar graças a Deus e glórias a Deus por Ele estar passando por esses momentos conosco. E para finalizar o verso 14, tem versões que falam esperem no Senhor. E tem versões que falam esperem pelo Senhor. A sintaxe da frase é a mesma. Mas esperem pelo Senhor, no contexto que Davi está falando, e no contexto que nós estamos nos propondo, eu acredito que faz mais sentido. Porque em 2025, eu espero que a gente possa esperar, não somente que as nossas funções, atividades, elas melhorem. A gente quer isso. A gente tem que mirar em ter mais tranquilidade financeira, ter filho, trabalhar, a empresa prosperar, tem que pensar nisso tudo. Mas que isso tudo não nos abale, porque nós temos uma meta principal, que é esperar pelo Senhor. É esperar Ele em todos os momentos. Independente do que aconteceu aqui com Davi, ele reforça, espera pelo Senhor. E aí tem uma frase que é muito conhecida, né? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. São as palavras mais ditas na Bíblia, né? Por quê? Porque nós somos um bando de medrosos. A gente tem medo. Mas Deus nos lembra que nós precisamos suportar o caminho insuportável porque nós temos a Ele. O que nós devemos então esperar de 2025? Ou melhor, o que nós devemos esperar em 2025? Pelo Senhor. Como um filho espera o pai. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que deu o seu filho para que morresse numa cruz e desse vida àqueles que fossem até Ele, está esperando que a gente dê o primeiro passo. Porque Ele já se revelou. Ele se mostra e fala assim, vem para mim. A gente tem que esperar por Ele todo o tempo. Sendo forte e corajoso. Em meio a tudo que pode acontecer, de bom ou de ruim, a nossa espera não é passiva. Nós não somos crentes girafas. Já ouviram esse termo, crente girafa? Que o corpo é aqui, mas a cabeça está lá no céu. Então eu não trabalho, não faço nada, eu estou aqui esperando pelo Senhor o tempo todo. Deus vai me prover comida, vai prover. É o mínimo que Ele vai prover. Mas você tem que trabalhar, você tem que viver, você tem que revelar a Cristo para as outras pessoas. Nossa espera não é passiva. E como é dito em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e
todas as coisas serão acrescentadas a vocês. 2025 pode ser um ano que começa a não ser um ano frustrante e cansativo, a partir do que nós possamos nos comprometer no relacionamento com Deus. A forma que Davi enxerga tudo de forma lúcida só vem a partir da experiência de Deus. Então nós só vamos conseguir passar por tudo que nós temos que passar se nós tivermos intimidades com Deus. E como a gente vai ter intimidade com Deus? João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. É Cristo. Sempre foi Cristo. Sempre vai ser Cristo. Então que nós possamos, meus irmãos, em 2025, com a graça que Deus pode nos dar, experimentar algo que a gente não experimentou em 2024. E depender mais de Deus do que a gente dependeu em 2024. E que nós possamos cantar de braços abertos por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu consolo. Obrigado porque o Senhor nos mostra que às vezes a gente olha para o lugar errado. A gente olha para coisas erradas, a gente olha para circunstâncias que não fazem o menor sentido a gente olhar, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, o nosso refúgio, Senhor. E não é um refúgio qualquer, é um forte refúgio, Senhor. Que nós possamos pegar essas verdades para nós durante esse ano. Que nós possamos ser transformados de acordo com o seu caráter durante esse ano. E que nós possamos esperar, mais do que qualquer outra meta que nós possamos ter, te conhecer mais, Senhor. Que nós possamos falar que nós te conhecemos porque nós vimos a Ti, Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos. Obrigado por mais um ano que através da sua fidelidade a Calvary Campo existe para pregar as suas maravilhas, Senhor. Que o Senhor possa continuar conduzindo todos aqueles que servem, o pastor Diego, para direcionar para que a sua verdade seja dita e exposta e mostrada em forma de esperança para aqueles que não te conhecem, Senhor. Esteja conosco, Pai. Nós precisamos de Ti todos os dias. Nos perdoa pelos nossos pecados e que essa esperança venha transbordar o nosso coração para fazer com que nós possamos contemplar o Seu amor e a Sua bondade. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém.